Como estão, queridos? Bem? Graças a Deus, nós estamos de volta agora para continuar, aquele pequeno estudo, sim, que é impossível fazer todo o estudo sobre o conhecimento de Deus, mas temos que, como disse Calvino, nos conter, deixar que Deus nos revele dia após dia o conhecimento de si que não devemos dar asas, à nossa imaginação, ou seja, não devemos deixar que os nossos pensamentos voem além daquilo que Deus se nos der a conhecer. E temos que ter precaução com isso, porque muitas bobagens já foram faladas a respeito de Deus. Eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assado, mas nada de verdade bíblica. A única revelação dada pelo Senhor sobre a sua personalidade, sobre o seu desejo, sobre a sua vontade, sobre aquilo que lhe agrada, está nas Escrituras. E fora delas é tudo pensamento humano, Os dogmas humanos, decisões, tudo humano. A palavra do Senhor, ela deve ser compreendida como palavra do Senhor, a voz do Senhor Deus. Nós vimos ontem, sobre o uso da palavra conhecimento no Antigo Testamento, que dar-te um conhecimento, um entendimento através de experiências, mais ligado à parte material, e depois nós vimos Iadar, que é um relacionamento conjugal, em comunhão diária, uma experiência diária por estar convivendo com aquilo. Tanto que a palavra é usada no sentido de marido e mulher, coabitar, habitar junto, estarem morando debaixo do mesmo teto, passando pelas mesmas situações, boas e ruins, ansiedades e alegrias, ok? Vimos também que existem três palavras no Novo Testamento, na língua do Novo Testamento. Oida, que é um conhecimento superficial, um conhecimento básico, mas básico do básico. O exemplo foi celular. Eu sei que ele funciona porque tem bateria e aperto, mas como ele funciona, isso é coisa para os engenheiros de telecomunicações. Nós temos também uma outra palavra, aiteses, que aparecem só 2 vezes no Novo Testamento e significa faculdade mental, conhecimento maduro, sabedoria, no sentido experimental. Tá? Para compreender isso, eu experimento. E o exemplo que eu dei foi o exemplo do chá de boldo. Nós experimentamos, eu sei que é bom, mas não é tão gostoso assim, não é para ser usado diariamente. Já o café eu gnosco, ou seja, eu tenho um relacionamento mais profundo com o café. Já experimentei de vários tipos, já coloquei várias essências no café, mas nada como o cafezinho da hora. Ou seja, gnosco, eu tenho um convívio com ele. Tá? Aiteses, eu sei que é bom, e uso de vez em quando. Boldo e café. E hoje, e vimos também sobre a motivação errada para se ter conhecimento. Adão e Eva tiveram uma motivação errada, serem iguais a Deus. E então caíram na tentação. Então, buscar o conhecimento com a motivação errada nos leva à tentação e à queda. Adiciona cargas pesadas sobre as nossas vidas. A sua busca exaustiva nos leva às frustrações, porque dia após dia, com o avanço da tecnologia, avanço da ciência, tudo que era espetacular hoje, amanhã passa a ser irrelevante por novas descobertas. Nos leva à idolatria, quando vimos em Romanos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus pela glória do homem, e vimos também que gera orgulho, a motivação errada para a busca do conhecimento. Mas eu vou, junto com os irmãos agora, estudando a motivação certa, claro, querer agradar a Deus, querer engrandecer a Deus, querer auxiliar os irmãos no crescimento do conhecimento de Deus. Mas aí vem aquela pergunta, mas como é que eu vou conhecer Deus? Deus é tão transcendente, Deus é tão imenso.
Como é que eu faço? Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8, diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, nada vai atrapalhar. Pede para ele que ele não vai não vai fazer-se de surdo, né, para não nos dar a sabedoria. E ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, né? Então eu vou fazer uma prova aí, crianças. Você vai fazer uma prova. Primeiro, chegou da escola, almoçou ou já tomou seu lanche, né? Pegue a sua tarefa, faça a oração primeiro. Senhor, eu vou fazer a minha tarefa de casa. Me ajude a entender. E aí você faz com toda a atenção, não queira responder rápido para ir brincar, né? Pense bem nas respostas, analise bem as respostas. E depois que terminou, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me ajudou a fazer a lição. E quando for estudar para a prova, igualzinho, faz a mesma coisa. Senhor, eu vou estudar para a prova, essa matéria é complicada, essa matéria é difícil, né? Então me ajude, Senhor, a entender, a guardar na minha memória, e daí, na hora, estude. Depois, agradeça a Deus por estudar. Na hora de fazer a prova, Senhor, o Senhor é testemunha de que eu estudei. Me dá, Senhor, sabedoria agora para responder a prova. É certo, né? Aí você vai bem, mas não pode ser relaxado. Tem que orar e estudar, né? E no momento certo, como diz aqui, ore, mas não ore com falta de fé. Ore tendo fé que Deus vai lhe fazer entender. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, ok? Muito bem, agora vamos estudar para a prova. Vamos lá, né? A busca do conhecimento, ela é aconselhada pela Bíblia. Provérbios de Salomão, tem vários textos de provérbios hoje, né? Provérbios de Salomão, filho de Davi, né? Capítulo 2, Provérbios capítulo 2, versículos 3 a 5. Provérbios 2, 3 a 5. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz, levantar a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ele fala do nosso esforço, clamar: Senhor, eu quero ser sábio. Senhor, eu quero entender. Senhor, eu quero ser útil. Mas com a motivação certa. Não esqueça, tudo aquilo que nós estudamos tem que ser primeiro para a glória de Deus e depois para o amor ao próximo, né? Toda tecnologia que nós estudamos, toda ciência que nós estudamos, primeiro para Deus ser glorificado e depois para que possamos demonstrar amor ao próximo com tudo isso, tá? Vai desde a plantação, né, os melhores momentos, os melhores locais, o melhor adubo, vamos dizer assim, né, quanto às coisas mais complicadas da vida, que exigem mais ciência, sempre para a glória do Senhor. Calvino instituiu, aliás, foi buscar nas Escrituras, né, instituiu a vocação, a doutrina da vocação. Todos nós somos escolhidos por Deus e Deus escolheu as nossas profissões, né, os nossos afazeres, e Ele requer de nós o melhor possível. Tá? Isso está lá na parábola dos talentos, né? Que o homem viajou, deixou tantos talentos para um, para outro, e depois quando voltou de viagem, né? Todo mundo conhece a parábola dos talentos, né? Então é isso, ele nos deu a nossa profissão, façamos dela o melhor possível e façamos para que Deus seja glorificado.
olha, aquele lá é crente, aquele lá é filho de Deus. É por isso que ele faz bem no seu trabalho. É honesto. É honesto. Ele faz bem, ele não faz bico doce, não é? Bico doce que falam por aí, né? Eu vou, não vou, não vou. Não, melhor, porque Deus que vai ser glorificado pelas nossas boas obras, né? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, né? E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E Salomão disse isso: clame, peça, né? E tenha certeza que Deus vai nos atender. Segundo ponto, Provérbios 3, versículo de número 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. O conhecimento que nos traz felicidade. Conhecimento que nos traz felicidade. Não existe nada mais gostoso para nós que pregamos, seja pastor, presbítero, diácono, professor de escola dominical, quando alguém chega e fala assim: eu entendi agora aquilo que você falou. Aconteceu comigo uma coisa muito interessante. Eu estava fazendo culto infantil dentro do templo, né? Uma vez por mês eu fazia um culto infantil dentro do templo. E todos os membros da igreja se sentiam como crianças. Então dava uma aula, um culto infantil mesmo no templo. E assim, teve uma vez que eu falei da cruz, né? Que uma criança, eu falei, o que é a cruz? Ah, a cruz é um sinal de mais. É realmente mais poder de Deus, mais sabedoria de Deus, mais reconciliação com Deus, mais paz com Deus. E quando terminou o culto, lá na porta da igreja, o comandante da Polícia Rodoviária Federal, que frequentava a igreja, apertou minha mão e falou assim: hoje eu entendi o que significa a cruz. Não é verdade? Hoje eu entendi. Por quê? O nosso esforço é para que as pessoas compreendam. Não existe nada mais gostoso quando alguém fala: você foi útil nas mãos de Deus. Deus usou você para me esclarecer. Não fui eu, foi o Espírito Santo, né? Mas ele nos usou como instrumentos, né? Então traz felicidade quando o nosso conhecimento, aquilo que nós adquirimos, é útil para o próximo, principalmente para o próximo conhecer Deus, né? Conhecer o amor do nosso Deus. Provérbios capítulo 4, versículo de número 5. Provérbios 4, versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas se aparte. Não deixe escorregar pela mão a oportunidade, não deixe que escape, né? Como água escapa pela mão, a oportunidade de ter conhecimento, de saber mais a respeito de Deus, saber mais a respeito das coisas que poderão auxiliar pessoas a conhecerem a Deus, né? É tão importante nesta época de pandemia, de isolamento social, né? Os nossos irmãos que nos ajudam nesta parte tecnológica que eu não conheço. Não é? Então, os jovens da igreja, os presbíteros que dão incentivo, não, pode continuar, é assim mesmo. Vem alguém e fala: olha, a sua linguagem ficou muito erudita, diminui a linguagem, olha, ficou legal, olha, ficou. É tão bom quando o corpo de Cristo coopera uns para o bem dos outros. Quando estamos juntos fazendo isso, é alegria, buscar conhecimento. Olha, faz assim que vai ficar muito melhor. Né? Eu agradeço a Deus os meus assessores de pandemia, né? Que têm nos ajudado aqui, né? E até mesmo feito trabalhos extraordinários. Vamos lá, depois de todo esse elogio, vamos continuar. Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, versículo 14. Provérbios 15, versículo 14. O coração entendido procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia, de bobagens, né? Estulto é um cara que fala do que não sabe, broncão, né? Vamos dizer assim.
Mas ele diz que o coração entendido procura o conhecimento. E nós sabemos, queridos, que o coração é corrupto, né? Jeremias escreveu sobre isso, já falamos várias vezes sobre isso, mas quando o nosso coração é alimentado com a motivação certa, já que eu sei que meu coração é corrupto, já que eu sei que meu coração é enganoso, eu tenho que alimentar o meu coração com tudo aquilo que é bom, com tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro. É como Paulo falou em Filipenses, né? É tudo aquilo que vai agradar a Deus. Então, quando o meu coração, os meus sentimentos começarem a fluir, eles vão fluir querendo conhecer mais. Então, quanto mais eu conhecer de Deus, menos eu erro, menos eu falho, menos eu me frustro, não é? Quanto mais eu busco o conhecimento do Senhor, eu tenho mais ferramentas para enfrentar as tentações da vida. É assim que funciona, né? Então, o coração entendido procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia, só come bobagem. Vamos lá, mais um texto também de Provérbios, capítulo 23, versículo versículo 23. Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Invista, empenhe-se com zelo e diligência para adquirir conhecimento e sabedoria. Busque de todo o seu coração conhecer Deus, conhecer as coisas do Senhor e conhecer a sua profissão e como tomar os elementos da sua profissão para engrandecer a Deus. Como tomar o entendimento acadêmico que você tem para o engrandecimento de Deus e o crescimento do próximo. Nós somos o meio do caminho. Cada um na sua profissão, nós somos o meio do caminho. Nós somos o elo que liga o louvor a Deus com o serviço ao próximo, seja qual for a nossa profissão. Quanto mais buscamos conhecimento, quanto mais adquirimos conhecimento, mais temos possibilidades de louvar a Deus e servir o nosso próximo, não é? Por isso que é importante, né, que nós gastemos tempo e dinheiro, né, no conhecimento da nossa profissão, com a motivação de louvar ao Senhor. O último texto de hoje não é Provérbios, não, é segunda carta de Pedro. Quase foi tudo Provérbios hoje, né? Mas é segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso esforço, todo o vosso empenho, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Então, existe aqui, é muito interessante, depois leia o texto todo, tá, irmãos? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 1 inteirinho, isso. Mas essa parte do 3 ao 11, então, existe uma sequência de coisas que Deus coloca, uma sequência lógica de consequências quando vamos adquirindo conhecimento. E ele fala, associe, faça uma diligência, ou se esforce, né, para ter o conhecimento, para aumentar o seu conhecimento. Então, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, força, né, associai com a vossa fé a virtude, ou seja, uma excelência moral, e associai à virtude, a sua excelência moral, o conhecimento, tá? De todas as coisas, principalmente as coisas de Deus. Vamos resumir, então? A busca do conhecimento, da motivação correta é aconselhada. Clame por inteligência. A inteligência e a sabedoria de Deus traz felicidade. Não deixe de adquirir isso, não seja preguiçoso.
Busque de todo o coração. Quando eu busco uma coisa do coração, eu busco para não errar. Invista na sabedoria, né? Gaste seu dinheirinho com sabedoria e empenhe todo o seu zelo e diligência para ter conhecimento, ser uma pessoa virtuosa e sábia. É tão gostoso quando a gente senta do lado de uma pessoa sábia e piedosa e passa assim uma segurança tão grande para nós quando ela nos aconselha, não é? Alguém que a gente sabe que passou por apertos na vida, mas sempre foi vitorioso. Então isso é muito bom e faz bem, né? E nos leva a servirmos o próximo e ao mesmo tempo que engrandecemos a Deus. Vamos rogar? Santo Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos, Senhor, zelo, diligência, dá-nos, Senhor, motivações corretas para adquirir sabedoria na vida e inteligência. Nos ensine, ó Deus, a conhecer a Ti. Nos ensine, ó Deus, a conhecer a nossa profissão, para que possamos usar, Senhor, deste conhecimento, para que o Senhor seja glorificado e para que o próximo seja servido. Nos use, ó Deus, como instrumentos onde nós estamos trabalhando, na nossa profissão, como instrumentos da Tua glória, instrumentos da Tua providência na vida dos nossos irmãos. Oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo sobre o conhecimento de Deus, que nós vamos estudar o conhecimento espiritual e vamos estudar também como é que ele vem, né? Como é que ele atua na nossa vida. Um abraço.